Olá, eu me chamo Solane Carvalho e presido o grupo Policondrite Amigos, rede luso-brasileira pela policondrite recidivante. Hoje nós estamos dando continuidade a um projeto chamado Convivendo com a Policondrite Recidivante, onde nós ouvimos a voz daquele que vive com a patologia. Para quem não conhece, a policondrite recidivante é uma doença autoimune rara que causa uma inflamação sistêmica destrutiva e recorrente de cartilagens, podendo também afetar tecido conjuntivo. Hoje, nós temos o grande prazer e a grande honra de estar recebendo uma amiga do nosso grupo de Portugal, que é a nossa querida Andréia. Muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada por estar aqui conosco. A Andréia é a representante do Policondrite Amigos em Portugal. É uma querida, uma aliada nossa, e nós temos assim muita honra de estar aqui com ela ouvindo essa história que também é nossa, é a história de todos nós. Seja muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada por estar aqui conosco, viu? Eu é que agradeço só. Andréia, nós vamos hoje conhecer um pouco da sua história. Por favor, nos fale, como foram os primeiros sintomas da policondrite? Você já esteve em remissão? Como foi o diagnóstico? Quanto tempo você demorou para conseguir seu diagnóstico? Um pouco da sua história. Muito obrigada. Ora, boa tarde. Então, os meus primeiros sintomas, eu estava grávida da minha filha mais velha. Ela vai fazer 9 anos em setembro e durante a gravidez eu tive muitas dores. Eu inchava muito, eu ficava completamente deformada, a cara, principalmente, eu costumava dizer que parecia um ostrinho. Ninguém percebia muito bem, toda a gente achava que eu era uma grávida lamechas. E entretanto a gravidez passou, as coisas mais ou menos ficaram controladas, sempre com algumas dores, como eu costumo dizer, desde que me conheço por gente, tenho sempre dores, isto já começa a ser o normal. Ela nasceu tudo dentro do normal, mais ou menos. Entretanto, eu engravidei, as minhas filhas têm 2 anos de diferença, voltei a engravidar e nasceu a mais nova. Desde que nasceu a Leonor, eu fiquei sem força, sem energia, tinha sempre um mal-estar geral, como se estivesse doente, mas sem saber muito bem o que é que tinha. As coisas foram andando, foi procurando médicos, a médica dizia-me que era normal, eram as duas muito pequeninas e era um cansaço normal. E eu dizia, doutora, mas este cansaço não é normal. E toda a gente me dizia que sim, que era normal. Eu gostava de fazer peregrinações até Fátima. Nós temos aqui a Nossa Senhora de Fátima e fica a alguns quilómetros de cá. Eu estava em peregrinação e a meio eu fiquei completamente deformada, cheia de dores nas articulações, praticamente sempre consegui mexer. Fui ao médico, ninguém sabia o que é que se passava, podia ter sido alergia ao sol, podia ter sido alergia a alguma coisa que eu comi. Nunca chegámos a conclusão nenhuma. E eu andava cada vez pior, cada vez com mais dores, particulares principalmente, mas sempre aquele mal-estar geral no corpo. Fui a vários médicos, houve um deles que eu disse, doutor, dói-me muitas orelhas, eu à noite não consigo dormir porque dói-me muitas orelhas. E ele disse para mim, ouça, as orelhas não doem, é impossível doer as orelhas. Eu vou-lhe passar aqui antidepressivos porque você não está bem da cabeça. Eu tomei aquilo 3 dias e não voltei a tomar, porque quem não estava bem da cabeça era ele. Eu sentia-me dopada e continuava cheia de dores. Ahm, Entretanto, continuei para outros médicos, até fui a um centro de reumatologia aqui em Lisboa, que é supostamente o centro dos reumatologistas, né? Pensei aqui devem-me conseguir fazer alguma coisa. Não, fiz ecografias aos pulsos, fiz montes de exames e nada acusou nada. Outra vez, antidepressivos, porque eu não estava bem da cabeça. Entretanto, chegou a Covid e eu levei a vacina do Covid. Passados 2 dias, eu quase não me conseguia mexer, com febre alta, eu não me conseguia sentar, eu não me conseguia levantar, eu mal conseguia respirar, porque esta zona aqui, ao respirar, abria
e eu tinha tudo inflamado, mas eu não sabia o que era. Pôs-se em hipótese que eu tivesse uma pneumonia, depois havia médicos que diziam que eu não tinha pneumonia. Fiquei 3 dias internada no hospital para eles fazerem exames e tentarem perceber o que era. Fiz 3 antibióticos seguidos e eu continuava mal e continuava com febre, até que houve um médico que decidiu tirar os antibióticos e começar-me a dar corticoides. E aí perceberam que os corticoides estavam a fazer efeito, porque eu comecei-me a sentir melhor. De qualquer das formas, não conseguiam perceber o que é que eu tinha. Eu vim com corticoides e eles disseram: pronto, não há nada específico, nada acusa nada, nós não conseguimos perceber o que é, não conseguimos saber de onde é que vem. E André continua de médico para médico, até que consegui consulta numa médica de medicina interna com especialidade em autoimunes. Tive consulta com essa médica, expliquei-lhe, entretanto, ela disse-me: já tenho uma ideia daquilo que pode ser, mas eu preciso de exames e preciso de fotografias. André vai para casa, Desculpe, André. exames Esse específicos exame e você, fotografias. em algum momento, nessa fase, você já apresentava inflamação da Já, cartilagem da orelha? já. Na cartilagem da orelha e na cara, porque esta zona aqui, quando eu tenho crises, fica aqui tudo inflamado. Eu fico toda inchada, os olhos ficam empapuçados, as orelhas ficam vermelhas e inchadas. Nesta altura eu já tinha. E então a médica achou que já sabia o que era e pediu-me fotografias. Eu fiz esses exames mais específicos que ela pediu, tirei as fotografias. Quando voltei a fazer consulta, até fizemos uma videoconsulta, ela já sabia e eu também. Porque com as dicas que ela me deu, eu fui pesquisar e eu dizia para a minha mãe, é policondrite. E ela dizia-me: tu és maluca, nem penses numa coisa dessas. E foi policondrite. Na altura, ela disse-me que não tinha conhecimento suficiente para me conseguir medicar e acompanhar. Passou-me para um colega dela. Estou com um reumatologista também que é espetacular e não o troco por nada. Ah, que bom. E ele é que tem conseguido meter-me de pé, como eu costumo dizer. Com muito custo, muitas experiências, muitas tentativas. Felizmente estou numa fase boa, que está controlada, não consegui tirar ainda a medicação, tenho uns dias melhores, outros dias piores, mas neste momento consigo fazer a minha vida normal. Ai, que E eu bom. cheguei ao ponto de pedir ajuda para pentear o cabelo, não conseguia dar banho às minhas filhas, não me conseguia deitar sozinha. Foi muito, muito complicado. E que bom que você está bem agora, André. Esse seu relato é super importante. A gente vê a dificuldade do diagnóstico, né? A Sim, dificuldade que as pessoas têm em reconhecer os sintomas da doença. Você peregrinou, como tantos outros lá no nosso grupo, que a gente vê, que realmente tem a dificuldade do diagnóstico. Por isso, a importância de nós estarmos sempre falando sobre isso, né? Falando sobre a doença para conscientizar profissionais de saúde, a sociedade de forma geral, né? Sobre essas questões, porque nós sabemos que uma doença rara é muito pouco falada, né? Mas, Andréia, nos fale um pouco, porque a Andréia, gente, tem uma situação que nós achamos muito importante destacar, que é a policondrite recidivante na família. A Andréia tem uma irmã, não é, Andréia? Que tem policondrite recidivante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Mais ou menos ela tem mais ou menos a sua idade, né? Quando ela teve o diagnóstico, os sintomas dela, se você puder falar, e quem sabe futuramente trazê-la aqui também para ouvir dela mesma a sua história, né? sim. Então é assim, a minha irmã é 5 anos mais velha do que eu. Também sempre teve muitas dores, principalmente nas costas, ela andava sempre cheia de dores. E quando eu descobri que tinha policondrite, nós nunca associámos uma coisa à outra. A minha policondrite está num estado mais avançado do que o dela.
Os sintomas dela são menos severos do que os meus, se calhar também porque conseguimos perceber mais fácil e mais rapidamente o que é que se estava a passar. De há uns tempos para cá, ela tem tido a inflamação nas orelhas, na cartilagem da orelha e também na cara, que ela também faz, como eu, na zona dos olhos, nariz, ela também fica deformada. E eu disse-lhe: Olha, vais ao meu médico e ele vai-te ajudar. E ela chegou lá, disse o que era e disse que achava que era o mesmo que eu. Eu disse: Não, esquece, isso é impossível, isto não é hereditário, não é genético, é impossível. Entretanto, ele deu-lhe uma medicação, fez alguns exames e a medicação não funcionou. E os exames vieram comprovar que, associado às fotografias que ela tirava com as cartilagens inflamadas, que era a policondrite. E eu dizia: Eu tenho que dizer que sim, que é verdade, mas inicialmente ele achava que era praticamente impossível. É, André, o que acontece? Aqui no Brasil também os médicos recebem dessa forma, porque quando se fala em doença autoimune, não se fala no possível envolvimento genético dessa patologia, né? Mas o Policondrite Amigos, tem algumas pessoas no grupo com uma história parecida com a sua, de policondrite recidivante na família. Temos pai e filho, temos mãe e filho, e o seu caso de irmã e irmão, né? E você estava falando que outras pessoas na sua família, vocês também desconfiam, não é isso? Sim. Nós achamos que pelo menos a minha filha mais velha e o meu sobrinho mais novo também têm alguma coisa que não está certo. Já fizeram exames, já foram a reumatologistas pediátricos, nada acusa nada, eles não conseguem dar um diagnóstico. E como nós estamos preocupados, ok, eles têm fases, mas são muito pequenos e não têm, digamos, têm fases em que não conseguem ter uma qualidade de vida normal para a fase em questão. Uh, por exemplo, a minha filha já teve que deixar o balé porque não consegue, não aguenta com dores nos pés. Há dias em que vimos no carro e ela não consegue sequer encostar-se no banco do carro porque tem muitas dores. Não é normal. Claro que não. E vamos tentar perceber. Agora ele está a estudar uma parte para fazermos testes genéticos, para ver se pelos testes genéticos conseguimos chegar a alguma conclusão e tentar travar o quanto antes, porque Uhum. quanto antes, melhor. Com certeza, André. E a sua história, o seu relato é super importante, porque traz essa perspectiva de que nós precisamos olhar para a policondrite recidivante de uma maneira mais ampliada. Fica aqui nosso apelo aos profissionais de saúde para que olhem a policondrite recidivante de uma forma mais ampliada, considerando a possibilidade desses fatores genéticos envolvidos. Eu me refiro à avaliação, a exames, porque esses exames nunca são solicitados, né? Durante a consulta, essa questão é sempre muito pouco considerada, né? A possibilidade de envolvimento de outras pessoas na família. Então, nós precisamos falar sobre isso e trazer essa consciência para os profissionais de saúde, né? E sua irmã hoje está melhor? Ela está bem? Ainda está naquela fase que está a adaptar a medicação. Ela descobriu há muito pouco tempo, sei lá, há 6 meses, que foi o diagnóstico Confirmado. certo, confirmado. E então ainda estão na fase de ajustar a medicação e tentar perceber o que é melhor para ela. Todos os que têm policondrite sabem que esta fase não é fácil Não. e que toda a gente se espera porque experimentamos isto e ainda não é isto, e a seguir vamos experimentar outro e vamos ver como é que corre, mas vai lá chegar. Só tem que ter um bocadinho de paciência. Verdade, André, é verdade. Isso que você está trazendo é muito importante. Esse ajuste da medicação, esse acompanhamento regular, né, com tratamento regular, acompanhamento médico regular, ele faz toda a diferença, né? E sua irmã também vai encontrar um caminho, se Deus quiser, nós ficamos aqui na torcida. Hoje a irmã da André também está conosco no grupo Policondrite Amigos, né?
Quem sabe futuramente ela esteja aqui com a gente também conversando sobre a policondrite. É muito importante que a gente traga esse relato. Muito obrigada, Andréia, muito obrigada mesmo. Andréia, eu gostaria que você falasse um pouquinho, na sua opinião, qual é a maior dificuldade enfrentada pelas pessoas que têm diagnóstico de policondrite recidivante? Sem dúvida nenhuma, arranjar um profissional de saúde que esteja, que compreenda o que é que nós temos e pelo que nós passamos. Essa é a parte mais difícil, é arranjar alguém que saiba o que é que nós temos, Uhum. Que conheça, né? que conheça, para deixarmos ter o rótulo de somos malucos, porque não temos nada e não conseguimos viver, não é? E sermos acompanhados com dignidade. Perfeito, André. Sermos acompanhados com dignidade. Perfeito isso que você falou. E o que acontece? Nós não esperamos que todos os profissionais conheçam profundamente a doença, mas é preciso desconfiar. Um caminho para o diagnóstico é o profissional, diante do paciente, com toda a história que ele traz, desconfiar de uma doença autoimune rara. É preciso desconfiar. A André trouxe uma. Eu acho que, eu acho que sim, é bom eles desconfiarem e terem uma noção do que é, Uhum, mas mesmo aqueles que não têm uma noção do que é, admitirem que não sabem uhum. e informarem-se. Porque há muita gente que não sabe, não tem a mínima noção daquilo que é e depois acha que nós temos só uma gripe e uma constipação e que está tudo bem. Eu Desvaloriza, sinto que né, quando o tenho que relato. ir a uma urgência, eu é que tenho que ensinar o médico aquilo que ele tem que me fazer. Sim, Eu acho isto só ridículo. é verdade. Isso acontece muito com as pessoas que têm doenças raras, que elas acabam, elas mesmas, buscando a informação, tomando posse dessa informação, que é uma informação muito importante para o paciente, porque é com ela que ele se agarra, além do apoio entre pares, do apoio na família, ele se agarra à informação e é como a Andrea disse, muitas vezes é o próprio paciente que mostra para o médico o caminho a seguir, infelizmente. Mas essa é a realidade. E a gente fala em desconfiar por quê? Porque quando geralmente se está diante de um paciente, muito poucas vezes se desconfia de doença rara. Por quê? Ah, porque é Uhum. rara. Como disseram para você, Andréia. Não, não é possível, isso não é possível. Isso é uma doença muito rara, não é possível que você tenha isso. Não se cogita a possibilidade, mas é preciso que se cogite a possibilidade de estar diante de uma doença rara. Você fez toda a pesquisa, toda a anamnese, toda a avaliação e nada avança. É preciso desconfiar da doença rara. Isso é super importante. Porque ali, afinal de contas, está ali uma pessoa precisando de tratamento, né? Precisando de amparo, precisando principalmente do diagnóstico. O diagnóstico é o primeiro passo para uma jornada de recuperação, de reabilitação e de convívio com a patologia, né? Então, a gente tem que considerar isso. Andréia, Eu, pois não? eu acho que se não tivesse conseguido o diagnóstico da policondrite, na altura em que foi, provavelmente eu teria muito mais sequelas do que ficaram. Porque os meus ouvidos já estavam a dar sinal, eu já tinha dias que não ouvia, ficava surda, depois entretanto voltava a ouvir, depois ficava outra vez. Os olhos já estavam muito inflamados, eu já tinha muito pus nos olhos, todos os dias eu acordava com os olhos pegados. A traqueia também estava a dar sinal, porque já estava rouca, eu estava sempre com uma voz presa, era como se tivesse um aperto, que toda a gente achava que eu tinha uma tosse e uma rouquidão estranha. Eu acho que foi mesmo na altura certa, porque se não tivesse sido naquela altura, não sei como é que estava hoje. Com certeza, porque a policondrite recidivante, gente, ela afeta vários órgãos do corpo, né? Ela citou aqui, a Andrea citou alguns, como olhos, traqueia, as cartilagens da orelha, nariz.
Enfim, a inflamação dos olhos que ela citou, isso é muito recorrente em doenças autoimunes, principalmente na policondrite recidivante. Então, se você não tem um diagnóstico, obviamente você não tem o tratamento. E não tendo o tratamento, esse quadro avança. E a policondrite recidivante, ela infelizmente pode afetar o que eles chamam dessa árvore traqueobrônquica, né? Traqueias, áreas nobres. E isso realmente é muito perigoso. Então, a gente fica muito feliz de saber que você conseguiu, com muita determinação, né, Andréia, o seu diagnóstico, porque, pelo que você nos contou, médicos diziam que era coisa da sua cabeça. Sim. Veja, foi medicada, como, Houve um que até me disse que eu estava com esgotamento. como Houve um médico que me disse que eu estava com esgotamento. juntamento. Esgotamento Ah, psicológico. esgotamento. Olha, veja bem, Sim. ela foi diagnosticada com esgotamento psicológico, né? É assim, quando eu tive o diagnóstico já estava realmente muito esgotada, física e psicologicamente, porque desgasta muito Claro. e uma pessoa chega a um ponto que até duvida se aquilo que está a sentir é real ou não. Eu às vezes já pensava, será que são eles que têm a razão e que eu realmente isto é tudo da minha cabeça? Meu Deus. Havia dias que eu pensava, Agora você veja, né? Ela sofrendo com as dores, com as inflamações em vários órgãos e sem conseguir o diagnóstico, sendo muitas vezes tratada como se tivesse um desgaste emocional, como se fosse um processo de depressão. E no final das contas você se sente tão mal, você está tão cansada, tão esgotada com tudo, que você até cogita a possibilidade de ser algo não, algo emocional, né? É sim, terrível. sim, Que bom que você conseguiu o diagnóstico. Agradecemos muito a esses profissionais de saúde que de alguma mesmo, forma se debruçam um pouco sobre essas doenças raras e nos ajudam e nos dão luz nesse caminho, porque o diagnóstico é super importante, é o primeiro passo para que a gente consiga viver, viver com qualidade de vida. Hoje, a André, felizmente, está bem, está melhor, está convivendo com a doença. Como eu lhe disse, a irmã dela está buscando esse caminho também, né, André? verdade, Então, um trajeto que não é fácil, uma jornada que não é fácil, uma jornada de dor, de busca, de muitas vezes de solidão, de incompreensão, porque o paciente não é muitas vezes compreendido, e isso traz um sentimento de isolamento muito grande que a gente tem que combater. O Policondrite Amigos está aí para isso também. Andréia, nos diga, por favor, um pouco do que você tem aprendido com a policondrite recidivante. é assim, tenho aprendido muito. A policondrite conseguiu-me, conseguiu que eu visse a vida de maneira diferente. Se calhar havia muita coisa que eu antes não ligava e agora para mim é muito importante. E havia outras coisas que se calhar para mim eram importantes que neste momento não me dizem nada. Ensinam-me a ver o que realmente faz falta e o que realmente importa para nós, não é? Porque hoje estamos aqui, amanhã não sei. Vamos aproveitar o dia a dia. É, Consigo dar valor principalmente aos amigos que estiveram comigo sempre, que nunca me deixaram, à minha família que nunca me deixou. O meu marido esteve sempre lá e eu sei que muitos deles se vão embora a meio da jornada. querida, E é isso, eu sei, André, eu sei, entendo você perfeitamente, porque a gente que passa por esse caminho, veja só, não é só o convívio com os sintomas da doença que já são difíceis, é essa falta de reconhecimento ao longo do caminho, essa falta de apoio do, do meio médico mesmo, né? Você ser taxada como uma pessoa que está com um desgaste emocional quando você está com sintomas de uma doença que precisa ser vista e tratada. Então, isso tudo cansa, isso tudo entristece, magoa, né? Eu entendo profundamente
a sua fala e seu trajeto, a sua jornada, viu, Andréia? Que é a de todos nós, né? Por isso é tão importante a gente estar aqui falando sobre isso. E ver você hoje bem, vencendo isso, é muito bom, é muito bom. A gente fica muito feliz, viu? Muito feliz. E, Andréia, você gostaria de deixar, assim, uma mensagem, por exemplo, você falou na família, né? Como você acha que familiares e amigos podem ajudar nesse processo? Tem encontrado um grupo de apoio, como o Policondrite Amigos? Ajudou? Ajuda de que maneira? Para mim, o grupo da policondrita ajudou-me muito, porque nessa altura eu fiquei em pânico. Era uma coisa desconhecida, eu só sabia que estava muito mal, estava muito doente, e eu achava que não ia conseguir voltar a ter a minha vida. E no grupo da Policondrita Amigos, eh, n- com os testemunhos das outras pessoas e aquilo que nós conversamos e as dúvidas, fazem-nos acreditar que é possível voltar a ter uma vida normal e voltar a ter a nossa qualidade de vida. E isso é muito bom e é muito importante para não nos deixar desistir, não nos deixar ir abaixo. Verdade. Que no grupo a gente vê relatos, muitos relatos, né? E a gente vê que É, tem muita gente que felizmente hoje está bem, né? Com a doença razoavelmente controlada e conseguindo viver com qualidade de vida. É claro que com os sintomas da patologia, né? A policondrite recidivante é uma doença recorrente, então você tem períodos de remissão e a doença realmente pode vir a voltar, mas com acompanhamento médico, a gente tem visto no grupo pessoas que estão conseguindo viver bem com a doença. Porque a literatura médica, principalmente mais antiga, falava tinha um prognóstico para a doença muito ruim, não é? De que as pessoas iam sim. morrer logo, enfim. Mas, felizmente, os estudos, o conhecimento sobre a doença tem avançado e a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim. Nós temos pessoas no nosso grupo com mais de 10 anos, com quase 20 anos convivendo com a doença e estão bem, né? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né, André? E não podemos deixar que ela tome conta de nós. Com certeza. Isso que eu queria que você falasse agora um pouquinho, por favor. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que convivem com a policondrite recidivante? Não desistam. Não é fácil, mas não desistam. Tenham sempre esperança, tenham sempre fé que as coisas se vão compor. É fácil, não é? Eu tive agora uma pequena recaída. Eu achava que estava preparada para isso, mas percebi que não. Foi a primeira vez que eu tive uma recaída e não estava preparada, nem psicologicamente, principalmente psicologicamente, porque comecei a ver tudo a voltar. E quando nós temos essa imagem de ver tudo a voltar, não é bom. Epá, mas bola para a frente e tudo se há de compor. Desistir é que não. Com certeza não. Mas você já está bem agora, Andréia? Você teve essa recaída, recuperou? Estou a melhorar, voltei aos corticoides que tinha deixado e estou a recuperar. Com calma, Com calma, verdade. E assim, às vezes né? é aquilo, né? Encontrar a medicação que chega lá no ponto, né? O ajuste da medicação. Às vezes você está usando uma medicação, ela não surte o efeito, o médico ajusta essa medicação, muda, e a gente consegue esse equilíbrio, né? Esse Estou descansar. nessa, estou nessa fase. Tenho que descansar um bocadinho mais, porque tenho andado a abusar. eh, E então é descansar um bocadinho mais, voltar à medicação e esperar que isto tudo se componha. É verdade. E aliar, né, qualidade de vida, né, enfim, uma alimentação equilibrada, procurar estar sempre emocionalmente também bem. A gente vê quantas pessoas no grupo que tem algum abalo emocional, a doença reativa, né? Então a gente tem que estar Sim. sempre aprendendo a lidar com essa doença, né? Não é fácil.
Não é fácil E conviver com também uma aprender a doença. lidar com as nossas emoções e com o nosso dia a dia. Eu costumo dizer que fui obrigada a aprender a criar assim um escudo para certas coisas não me afetarem. Nós Verdade. também temos que aprender um bocadinho por aí. Verdade. Enquanto antes eu absorvia muito o problema dos outros e agora não. Eu tenho que tentar deixar tudo de lado porque eu sei que o meu bem-estar também passa por aí. Com certeza, André, com certeza. Realmente a gente acaba se envolvendo muito e colocar esse escudo não é egoísmo, é proteção. Não, Proteção, até é porque para ajudar outras pessoas a gente precisa estar bem. Eu não mesmo. consigo ajudar ninguém se eu estiver mal, né? Sim, 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 sim. Pois é. André, olha, só quero te agradecer. Eu vou futuramente também convidar sua irmã, vai ser um prazer tê-la aqui. Você trouxe uma história muito importante para todos nós, também com esse aspecto do familiar, que nós consideramos muito importante, que é algo que tem que ser visto, tem que ser falado, a policondrite recidivante na família. A gente tem que falar e nós vamos aqui falar mais sobre isso, chamando a atenção da comunidade médica para esse tema. Queremos agradecer muitíssimo a sua presença aqui, Andréia. O Policondrite Amigos está É, nas redes sociais. Nós temos um site que se chama policondriterecidivante.com.br. Estamos em todas as redes sociais e pedimos que nos ajudem, que curtam esse vídeo, que compartilhem, que nos ajudem a continuar divulgando e apoiando pessoas com policondrite recidivante. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada, André. A gente espera que esse relato, e a gente tem certeza de que esse relato ele vai ajudar muitas pessoas, a gente não tem dúvida disso, e espero que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Muito obrigada a todos. Fiquem com a gente. obrigada, Sol. Imagina, André, é um prazer e uma honra ter você com a gente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.